Você sabia que o ano só começa quando você empurra a sua vaquinha? Empurrar vaquinhas. É sobre isso. O nosso encontro de hoje, fechando a semana aqui comigo. E eu quero que você, antes de começarmos, pare e reflita. Qual a sua intenção para o agora? A intenção traz a atenção. Esse é o nosso primeiro princípio. Já anote. Porque você sabe que aqui tudo é aprendizado. Intenção feita, atenção direcionada. Então esteja presente aqui e agora. O nosso quarto episódio de hoje é encerrar ciclos. Como isso é importante para as coisas fluírem. E se você ainda não assistiu a série, comece no Sonhar, Planejar e Soltar. O nosso primeiro episódio. Tudo acontece primeiro no sonho, aí você planeja, coloca no papel e depois você solte. O que é soltar? Fazer o que tem que ser feito todos os dias. O nosso segundo episódio, dar valor ao que temos. Lá você vai conhecer a tríade da vitória. Sim, se você não dá valor ao que você tem hoje, novas portas não se abrem na sua vida. Eu garanto isso para você. O terceiro ponto, que é o gestar a vida. Sim, tudo que chega nas suas mãos é para ser multiplicado, é para ser gestado. E o nosso último passo, que é começo, meio e fim. Tudo que você começa, você deve terminar. Eu quero que você pegue agora só o seu WhatsApp. Vai e pegue o seu celular. Estou aqui com o controle do ar. Pegue seu celular e dê uma olhada. Tanto de conversa não encerrada. Ciclos que você não disse não, porque ficou com medo. Pessoas que você não respondeu, porque você não se posicionou. Sim, parece que é bobeira, mas não é. Você já viu a noite junto com o dia? Não, hoje a lua vai querer ficar junto com o sol. Ciclos, dia e noite. As estações do ano. A natureza é o nosso maior canal de aprendizado. A natureza traz todos os segredos. Se nós observarmos, tudo na natureza tem começo, meio e fim. O nosso alimento. Eu vou plantar um milho. Vou colocar semente na terra, vou preparar a terra, coloco a semente, cuido. A safra do milho na época certa. Se eu plantar na época errada, ele não dá. A época da soja. Olha, e a gente ainda às vezes se pergunta, mas por que que aquilo dá tão certo para as outras pessoas? E por que que isso não dá certo comigo? Porque você está aí preso com medo de encerrar as coisas. Iniciar ciclos com consciência, isso só acontece se você encerrou os ciclos anteriores. Porque senão vão ficando coisas sem acabar. E sim, o ser humano tem um medo que é intrínseco de terminar. Mas eu devo terminar? Isso é falta de posicionamento. Sim, sim, não, não. Aliás, é bíblico. Tudo que distorce do sim ou do não não serve. E encerrar ciclo tem a ver com dizer não. Tem a ver com desapego. Eu solto daquilo confiando que algo novo vai aparecer. Encerre os ciclos. Saia do medo de término. Eu termino aqui, vou para o próximo. Está tudo bem. E Grazi, o que isso quer a ver? O que isso tem a ver
com a vaquinha. Essa história da vaquinha, uma história que eu ouvi na época que eu estava professora de matemática. E eu sempre contava essa história nos fins de ciclo. O mestre estava com o seu discípulo. Eles estavam visitando aldeias. Passaram por aldeias, comunidades. Presta muita atenção nessa história. Em uma delas, numa casa muito pobre, um lugar com muita dificuldade, eles visitaram uma família, conversaram com essa família, e a família tinha muita necessidade de comida, alimentação, 3 crianças pequenas, o pai ali sem saber o que fazer, e uma vaquinha pastava. E a mãe contou para o mestre e o discípulo que daquela vaquinha eles faziam queijos, daquela vaquinha eles aproveitavam leite para dar para as crianças, daquela vaquinha eles faziam doce de leite, trocavam com os vizinhos, aquela vaquinha era o sustento da casa. O mestre e o discípulo então continuaram a peregrinação. Passando perto de um penhasco muito alto, de um precipício, lá estava a vaquinha daquela família. Então, o mestre, olhando para o discípulo, disse: empurre essa vaquinha agora. O discípulo, assustado, falou: meu senhor, não posso fazer isso. Como eu vou empurrar a vaquinha? É a única coisa que aquela família tem. São 5 pessoas na casa, 3 crianças pequenas. Do que eles vão viver? E o mestre, então, na sua posição, disse: empurre a vaquinha. O discípulo não entendia, começou a passar mal, mas era o mestre. Ele tinha que obedecer. Obedecer o mestre era uma das regras para estar ali peregrinando e aprendendo com o mestre. E de coração partido, com um dó gigante, o discípulo empurrou a vaquinha. E eles continuaram a peregrinação, de casa em casa. Aquele discípulo, ele sempre que ele ouvia alguma pessoa falando de necessidade, de carência, ele lembrava-se daquele dia onde ele havia empurrado a vaquinha para o precipício. Então ele pensava: o que eu fiz com aquela família? Será que eles morreram? O que aconteceu? E com aquele incômodo muito grande, ele resolveu voltar naquele lugar em busca da família. Porque já tinham se passado muitos anos. E então, voltando ao lugar, ele não conseguia achar aquele vilarejo muito pobre onde havia aquela casa. E ele não conseguia entender. Ele rodava e parecia que... onde? Mas eu tenho certeza que é nesse lugar. Naquele lugar que ele estava, era uma fazenda muito linda. Galpões imensos. Equipamentos agrícolas. Em volta, plantação de milho, de soja. Um gado enorme engordando. E ele não conseguia entender. Ele achou que ele realmente estava no lugar errado. Então foi na casa da sede da fazenda. Apertou o interfone, aquela casa gigante. E de lá veio uma senhora. Essa senhora atendeu e disse: o que desejas, meu filho? E ele disse: eu gostaria de saber a respeito de uma família que morava aqui perto, que tinha um vilarejo,
E a senhora disse: ah, sim, eu sou a governanta da casa. Sim, eu morava num vilarejo próximo daqui e hoje eu moro aqui na colônia da fazenda. Essa casinha, essa família que você acabou de falar é o seu João e a Dona Maria. Sim, eles estavam aqui quando tinham 3 filhos pequenos. Eu me lembro muito bem. Nós trocávamos coisas lá em casa. A gente plantava algodão e a gente trocava com os queijos da Dona Maria. Hoje eu trabalho aqui para eles. Ele parou, pensou, eu não estou entendendo. O seu João, a Dona Maria ainda estão aqui? Ela falou, o seu João e a Dona Maria não estão. Eles estão muito velhinhos e eles moram na casa da cidade. Mas aqui na sede mora o filho mais novo. Eu me emociono de contar essa história, porque essa história é uma grande realidade da potência de empurrarmos a vaquinha, da potência de encerrarmos ciclos. E a governanta continuou: vou chamar o Pedro, que é o filho mais novo. Ela entrou, chamou o Pedro convidou ele a sentar, ele se sentou e começou a ouvir a história do Pedro. E o início da conversa foi: me conte, vocês tinham uma vaquinha? E o Pedro falou: nossa, sim, o meu irmão mais velho conta muito da vaquinha. Ela se chamava Mimosa. Era a vaquinha de estimação da família. Todos nós vivíamos da Mimosa. Eu era muito pequena naquela época e não me lembro da Mimosa. Mas meu pai e meus irmãos sempre contam essa história da Mimosa, do dia em que a vida deles mudou. Eles disseram que a Mimosa caiu no precipício. E quando a Mimosa caiu, o que aconteceu? O meu pai, meu irmão mais velho, a minha mãe, eles ficaram desesperados porque eles não sabiam o que fazer. E então, meu irmão, vendo a minha mãe chorar muito, 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 sugeriu ao meu pai que eles começassem a fazer outras coisas, que eles visitassem lugares diferentes, que eles pudessem plantar alguma coisa. Será que aquela terra, será que não existia outra forma de ganhar dinheiro? Será que não existe outra forma de se alimentar? Então, foi onde tudo começou. E aí meu pai e meu irmão começaram a trabalhar muito. Começaram a plantar milho. E daquela primeira plantação de milho veio o sorgo, a soja. E aí com aquele dinheiro, eles foram crescendo, crescendo, crescendo. Aí você vê o gado, aí você vê o tanto de terra que nós compramos. Hoje, a nossa fazenda abrange todo esse território, até onde você consegue alcançar aí nessa plantação aqui de soja e algodão. Nós não temos terra só aqui. Compramos algumas fazendas em outros lugares. O meu pai sempre conta que o dia da morte da vaquinha foi o dia que eles voltaram a viver. A morte da tal mimosa virou um ponto de inflexão na vida de toda a nossa família. Hoje, os meus irmãos moram em outras fazendas e os meus pais na cidade. E eu fico aqui. Olha, assustado e muito feliz ao mesmo tempo, porque naquele momento tirou-se o peso. Ele entrou no carro, agradeceu e foi embora em paz. Só ali, naquele momento, o discípulo Paulo entendeu que naquele dia onde ele empurrou a vaquinha para o precipício, o mestre estava lhe ensinando uma grande lição. Olha a importância de encerrarmos os ciclos de pobreza
em nossa vida, de enroscos. Naquele momento nascia o momento da riqueza para aquela família. Às vezes, a vida está confortável, porque estava confortável para eles. Eles nem conheciam outra forma de vida. Para eles viver naquele escambo, naquela troca, no morninho, estava tudo bem. Aliás, outra coisa bíblica. Deus vomitará os mornos. Deus espera o melhor de você. O mundo espera o nosso melhor. E muitas vezes nós estamos ali tranquilos, talvez porque não conhecemos outros mundos. Talvez porque não chegamos no fundo do poço extremo. Estamos ali. E, sim, nós seguramos coisas que não fazem sentido na nossa vida. Eu quero que você pare agora, porque o nosso foco aqui é progredir e você sabe disso. Os nossos encontros não acontecem só aqui no YouTube, no Spotify, eles acontecem também no Jornal A Cidade, também na nossa newsletter no LinkedIn e também no nosso Inspiriblog. Lá você pode, para você que gosta de ler, também pode acessar essa coluna toda, tanto no blog como no jornal. Trazer à tona essa história dos ciclos me alegra o coração, porque eu tenho certeza que se você começar a observar, ligar o botãozinho da percepção, como eu digo a você sempre, você vai ver o tanto de ciclos que ficaram abertos na sua vida, que estão enroscando os próximos. O dia não nasce se a noite não se encerrar. O ciclo da riqueza não chega se o da pobreza não se encerrar. O ciclo seu da reclamação não chega se você, ou melhor, não se encerra. Se ele não se encerrar o ciclo da reclamação, o ciclo da felicidade não chega. O ciclo da doença, ele não se encerra com a cura. Ele se encerra com a sua decisão de encerrar, aí a cura vem. Com seu cuidado, com o tratamento. A vida é sobre isso. Começou, termine. Teve uma ideia? Comece e termine. Para de falar, começar e não terminar. Começo, meio e fim. Ciclos completos, assim como a nossa maior professora, que é a natureza, nos ensina. E eu quero que você, nesse momento, pare e faça uma listinha das suas vaquinhas que estão ali. Ah, tá bom assim. E você está perdendo a oportunidade de viver o extraordinário. Talvez em um relacionamento amoroso, talvez em um relacionamento de trabalho. Talvez seja as suas coisas que estão empilhadas aí, roupas paradas. Encerre aquilo, desapegue, termine e ponto. Eu adoro esse ponto. A frase não tem um ponto final? Coloca um ponto. Ponto feio, pupt, acabou-se. Vamos para o próximo. E encerre isso com consciência. Falando de relacionamento, eu me lembrei dos casamentos. Casais que encerram o casamento, se separam e está tudo bem, colocam um ponto final, tudo resolvido, a vida flui, os filhos fluem. Casal que ainda está com enroscos, detalhezinhos que ficam falando um do outro, nada flui, nem na vida de um, nem na vida do outro, nem na vida dos filhos. Não encerrar ciclos bloqueia a sua vida. Não colocar um pontinho final, a frase ficou inacabada, e aí? Cadê o ponto final? Coloque um ponto final para que você possa iniciar ciclos com consciência. Grazi, como eu faço isso? Conhecendo o seu lugar, se conhecendo. Essa é uma grande oportunidade de você parar e começar a se olhar. E a gente só faz isso se a gente decide. Aliás, se você quer conhecer um pouquinho do que tira você do seu caminho, do que coloca os ciclos, as coisas que estão
prendendo você, a Rota da Clareza é uma ótima oportunidade. 2 encontros, um diagnóstico preciso do porquê você faz o que você faz e dos seus potenciais. Sim, você já tem tudo. Você tem uma capacidade infinita de realização. Quer saber mais sobre a Rota da Clareza, a nossa mentoria de identidade para você na sua vida? Se vocês são sócios, sucessores ou um casal, a Rota da Clareza nós podemos fazer para os dois e juntar. Nos processos de sucessão, a gente tem muita clareza com essa rota. Porque é por isso que nós estamos aqui. Consciência, clareza e direção, caminho. Esse é o meu convite aqui. Comece e termine. Tudo que você começou, termine. Compra um curso e deixa parado. Não está fazendo boa gestão, não multiplicou o conhecimento, não deu valor, não se planejou, não soltou, não fez o que tinha que fazer. E eu desejo realmente que hoje você tenha feito uma lista e colocado ponto final em cada uma das coisas da sua vida que está aí lhe enroscando. Eu anotei, está também no texto escrito, uma passagem do livro mais lido do mundo, a Bíblia, que nos diz muito sobre isso. Empurrou a vaquinha, pôs um ponto final, siga a vida olhando para frente, senão as coisas não fluem. Coloque um ponto final e siga. Em Isaías, capítulo 43, versículo de 18 a 19. Não vos lembrais das coisas passadas? Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Esse poder de fazer o novo é quando você coloca o ponto final. Não adianta você ficar pedindo, fazendo coisas novas, se você não colocou o ponto final. Coloque o ponto final em ciclos que ainda estão abertos. Inicie ciclos novos com consciência. Empurre as vaquinhas. Exatamente, com calma, com tranquilidade e siga. Eu desejo que você realmente essa semana, você com esses fundamentos, com as bases, você possa ter consciência do seu poder incrível de realizar, do potencial incrível que você tem dentro de você. Que você possa sonhar, planejar e soltar, que você possa dar valor ao que você tem, gestar tudo que chegou na sua mão e que você possa realmente viver os ciclos de expansão, ciclos que levem você ao mais. Então, com essa clareza dos passos, siga o seu caminho. Consciência, clareza e caminho, consciência, clareza e direção. Nós seguimos juntos. É sempre uma alegria receber você aqui. E na próxima semana nós começamos a série As Leis Invisíveis que Regem a Vida. Olha, essa série está incrível. Essas 3 leis do amor, que eu tenho a certeza que estão na natureza, a matemática da vida. Você vai se surpreender quando você tomar consciência disso na sua vida. Fechamos então a série As Bases e seguimos juntos. Uma semana incrível. Antigamente eu falava que tempo era dinheiro. Se você perdesse tempo, você estava rasgando dinheiro. Hoje eu tenho a certeza que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Te viva da melhor maneira possível. A vida é para já. Então viva, flua. E quanto mais consciente você estiver, mais no seu lugar de potência você estará. Entender que cada um que está aqui tem um propósito único de ser ele mesmo. E quanto mais perto você chegar, diz que melhor você vai fazer, melhor você vai viver. E empresa que tem propósito bem definido, muda o mundo.